Só podemos colocar as nossas opiniões acerca de alguma pessoa próxima a nós se nos achegarmos a ela e tivermos um relacionamento. O relacionamento com as pessoas faz com que possamos entender de fato quem elas são, o que elas fazem. Então, a cada dia é muito importante saber de fato quem alguém é quando você se aproxima dessa pessoa. Só que às vezes, entre o seu relacionamento com uma pessoa, existe um bloqueio, existe uma parede, existem algumas opiniões de pessoas que acabam influenciando a sua vida sobre mentiras sobre aquela pessoa. Se alguém se aproxima de você para falar mal o tempo todo de alguém, de como essa pessoa é, e todo o mal que essa pessoa faz, automaticamente a sua mente vai se fechar e você não vai querer se aproximar ou ter um relacionamento com essa pessoa. Então hoje nós vamos falar aqui na live sua opinião sobre Deus. O que você pensa sobre Ele? Será o que você pensa sobre Ele é aquilo que você tem buscado? Ou o que você pensa acerca de Deus é aquilo que estão falando para você? Vamos pegar alguns textos aqui específicos para que possamos aprender, de fato, se nós queremos conhecer Deus na essência ou se nós queremos conhecer Deus apenas por aquilo que falam para você. Não acredite em Deus porque Ele é difícil, porque Ele é mau, porque Ele faz as coisas e não faz com que você não tenha acesso. Mas antes disso, quero orar pela sua vida para que a sua semana comece da melhor maneira possível. Você que de repente até aqui tem tido uma resistência de se aproximar de Deus por causa das pessoas, hoje é o pontapé inicial para que a sua mente possa mudar e você de fato ter uma experiência com aquele que pode todas as coisas e é capaz de transformar a sua vida. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Te damos graça, mais uma semana está começando. Nós entendemos e acreditamos que o Senhor é bom e tudo aquilo que o Senhor faz é bom. Independente se a nossa vida é cercada de coisas boas ou de lutas e de guerras, tudo está no seu controle. E nessa manhã pedimos a Ti, Pai, que o nosso desejo é nos aproximarmos de Ti, para que o Senhor também possa se aproximar da nossa vida e através desse relacionamento possamos Te conhecer na essência, não apenas por aquilo que estão contando ao seu respeito. A melhor experiência que podemos ter contigo é quando nós conseguimos ouvir a sua voz e de fato, Pai, compreender que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, pessoas estão entrando nessa live aqui querendo te conhecer mais e buscar em ti mais intimidade. Pessoas vão assistir esse vídeo aqui querendo, Deus, algo novo para as suas vidas. Então, que hoje o Senhor comece um relacionamento, Pai, de transformação e mudança, para que possamos conhecer o verdadeiro Deus, o Todo-Poderoso, justo e fiel, Deus da nossa salvação. Te agradecemos por essa manhã mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, obrigado pela presença de todos. Estamos aqui na nossa manhã de palavra, de oração. Hoje o tema é: qual é a sua opinião sobre Deus? Será que a sua opinião é exatamente aquilo que você experimentou e está vivendo e pode dar uma opinião? Ou será que a sua opinião sobre Deus está baseada naquilo que as pessoas estão falando para você? De repente até eu, que tenho estado aqui pelas manhãs, lendo literalmente a palavra de Deus e extraindo dela algo aonde eu sempre digo que Deus é poderoso, fiel, justo, verdadeiro, pode todas as coisas. De repente você está ouvindo tudo isso aí sobre essas mensagens que eu estou colocando e você fala: Arthur, isso daí é que você está falando, mas eu quero sentir, eu quero viver, eu quero experimentar. E como a gente pode fazer isso? Vamos pegar aqui, hoje nós vamos falar sobre 3 textos aqui e vamos identificar a maneira que nós possamos ter uma opinião concreta acerca de Deus. Como eu disse, existem pessoas que não se aproximam de Deus porque acabaram ouvindo de outras pessoas um relato errado sobre Deus. Arthur, eu ouvi isso
sobre Deus e peguei aquilo como uma verdade absoluta. Mas será que isso realmente é a verdade? Ou você, a partir de hoje, vai, não, agora eu vou deixar as opiniões de lado e eu vou literalmente buscar a essência, a verdade e a justiça. Por que isso? Porque, como eu disse, às vezes nós não queremos nos relacionar com algumas pessoas porque já pintaram essa pessoa, é mentirosa, é falsa, só pensa em si mesmo, é soberba. Sabe o que acontece? Você acaba nem querendo se aproximar. Algumas pessoas às vezes não se aproximam de Deus porque pegaram uma informação completamente errada de alguém e estabeleceram aquilo como verdade. Mas vamos aos textos, que esses textos aqui eles vão trazer uma clareza para que a partir de hoje, durante toda essa semana, possamos ter um relacionamento com a pessoa mais verdadeira, fiel e justa da face da terra. Os homens podem mentir, podem errar, sim, e às vezes pelo fato de estarmos focados nos homens, acabamos colocando aquilo como verdade absoluta e tiramos o foco da pessoa mais importante da terra. Primeiro texto, Tiago capítulo 4, verso 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. O primeiro texto diz que para que eu possa ter um relacionamento com Ele, eu preciso me achegar a Ele. Não adianta ficar pensando a mesma coisa no mesmo lugar. As pessoas elas sempre querem assim, não, Deus ele precisa se aproximar de mim. Não, aqui está dizendo, chegai-vos a Deus. Eu tenho que me apresentar a Ele com uma intenção de conhecer, de aprender, de saber quem Ele é. E o texto está dizendo, se você se chegar a Ele, Ele vos chegará a vós. Mas não pode ser de qualquer maneira. Não, vou deixar Deus se apresentar a mim, mas eu não quero fazer nada. Limpai as mãos, pecadores, vós de duplo ânimo. Hoje eu quero, amanhã não quero. Hoje eu quero conversar com Deus, amanhã não, né? Porque Deus todo dia também não dá, né? E purificai os corações. Então, as mãos, pecadores, e purificai o coração. Deus, quando você quer se aproximar dele, ele vai olhar para o seu coração e vai ver, aquele ali realmente está buscando algo em mim verdadeiro. Não, aquele ali está com segundas intenções. Então, peraí, ele só quer que eu manifeste a cura na vida dele. Ele só quer que eu ajude ele com aquele milagre. E mesmo assim Deus faz em algumas situações. Mas o grande segredo não é conhecer apenas um Deus que pode trazer a provisão, trazer o milagre e fazer algo novo, mas é conhecer Ele e saber não só apenas o que Ele pode fazer na sua vida, mas na vida das pessoas que estão ao seu redor. É muito gratificante poder ouvir Deus todos os dias e entender exatamente a sua vontade. E quando nós nos aproximamos dele e ele se achega a nós vamos ouvir coisas que outras pessoas não ouviram. Aí imagine, mas tudo aquilo que falaram para mim sobre Deus era mentira? Por quê? Porque você está se aproximando dele e está ouvindo dele a informação que você precisa. Mas sabe qual é o problema? Às vezes queremos ficar com a opinião das pessoas que são limitadas, que não conhecem Deus e que não sabem nada sobre a vida do que Deus, que criou a vida, te colocou na terra, tem o propósito e sabe que a tua vida está travada por algumas coisas e algumas escolhas que a próprio Satanás tem agido para falar, não, é mentira, não é dessa maneira. Não pense assim sobre si mesmo. Então hoje eu estou falando, qual é a sua opinião sobre Deus? É aquilo que falaram para você ou é aquilo que você tem buscado e tem aprendido a cada dia com a sua palavra? O outro texto é Marcos capítulo 5, 27. A história é de uma mulher que há 12 anos padecia de uma hemorragia, só que o Marcos 5, 27 diz assim, tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás, entre a multidão tocou-lhe a veste. Peraí, não foi do nada.
Ela não se apresentou ali do nada. Então aqui é o que eu digo. Ela ouviu a fama por algumas pessoas. Só que às vezes você tem escutado a fama de Deus por algumas pessoas. Ó, Deus me curou do câncer. Deus transformou meu casamento. Deus tirou meu filho das drogas. Deus abriu uma porta de emprego. Você tem escutado a fama e tem pessoas que além da fama têm escutado os males. Não quero mais andar com Deus. O tempo que eu tive andando com Deus, nada aconteceu na minha vida, nada mudou na minha vida. Então existem pessoas que, pelo fato de ouvir a fama, se aproximaram, como essa mulher. Ela ouviu a fama de Jesus e se aproximou. Será que hoje você tem escutado algumas coisas boas acerca de Deus e está falando assim, poxa, Deus tem feito tantas coisas boas nas pessoas que estão ao meu redor? Será que isso já não é o bastante para você fazer o quê? Se achegar a Deus e Ele se achegar a vós e a sua opinião acerca de Deus ser completamente transformada? Será que você pode pensar hoje e falar assim, caramba, nós estamos começando uma semana que pelo menos para quem é aqui do Brasil está vindo do Brasil e do Rio de Janeiro está vindo um feriado prolongado. Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, aí a terça-feira que não é feriado enforca, aí vem a quarta. Então assim, tudo está sendo preparado para uma semana que é chamada Semana Santa, sexta-feira da Paixão, sábado de Aleluia, domingo da Ressurreição. Será que durante essa semana não é uma semana para você já preparar o seu coração, se aproximar de Deus para entender de fato o que foi a paixão, o que foi a morte e o que foi a ressurreição? Que obra é essa que Deus fez para poder atingir a minha vida? Só que assim, você pode me ouvir, você pode ouvir diversas outras pessoas, ou você pode ouvir isso diretamente de Deus. Como? Se achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Já chegou o tempo de você ter a sua opinião de Deus por aquilo que Ele vai falar com você. É a mesma coisa. Vocês têm estado aqui na live comigo já há algum tempo. Só que assim, legal é ouvir o Arthur da palavra, que ora, que dá a palavra. Outra coisa é sentar comigo na mesa, vamos jantar, vamos tomar um café. E aí, como é que está a sua vida? Será que realmente, como é que é o Arthur no dia a dia? Tem coisas que você vai conhecer mais profundamente tendo um relacionamento. A mesma coisa é Deus. É tempo de termos um relacionamento com Ele. Arthur, mas eu sou muito dependente do meu pastor, do meu líder, do padre. Se eu não for naquele culto e não receber aquela oração, nada acontece. Meus amigos, precisamos conhecer Deus na essência, só existe uma maneira. Nos aproximarmos dele, ele vai se aproximar de nós e nós teremos a experiência e nós teremos a visão e nós teremos a ideia porque nos aproximamos dele. Agora, ficar apenas com as opiniões das pessoas vai limitar um relacionamento que Deus quer ter com a sua vida. O último texto, Jeremias 29:13, já falamos aqui em lives anteriores. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Olha como sempre tem uma ligação no coração. É como se fosse assim, ó. Alguém pergunta a você, eu preciso de alguém para fazer esse tipo de trabalho aqui, ó. Pegar um dia da sua vida, de 8 às 5, ó, você vai chegar aqui, você vai ficar na portaria, você vai fazer algo aqui, vai cuidar das crianças, vai ministrar o louvor. Só que aí a pessoa fala assim para você, não tem nenhum valor, é voluntário, eu preciso de um voluntário. Aí você fala, não tem nenhum valor, mas eis-me aqui, estou para fazer isso. E aí o seu coração nessa voluntariedade faz aquele tipo de trabalho, sabendo que no final do dia você não vai receber nada. Agora quer saber? Muda isso. Fala, ó, eu preciso de alguém para fazer isso aqui para ganhar 10 mil reais. A coisa vai mudar. Só que nessa situação onde você vai ganhar 10 mil reais para fazer um trabalho que você faria voluntário, Deus ele divide ali
o coração de quem está fazendo e quem está buscando de forma voluntária, ou de quem está fazendo e quem está buscando porque vai ganhar alguma coisa em prol daquilo. Deus, ele se alegra ao longo da sua história de pessoas que de fato entregaram a sua vida para viver aquilo que Deus queria sobre a terra. Mas isso só foi possível porque essas pessoas se aproximaram. Peraí, eu estou apaixonado por Deus, eu quero a cada dia estar próximo a Ele. Ah não, eu só me aproximo de Deus porque existem algumas pessoas que falam acerca dele e eu gosto de ouvir. Amanhã essas pessoas não estarão mais aqui, e aí? Aí você, não, o pastor que eu gostava tanto de ouvir morreu, então agora eu não ouço mais palavra nenhuma. A nossa posição, a nossa maior segurança não são os homens, é Deus. E existem pessoas que de repente pode ter entrado nessa live aqui porque se frustrou com o homem. Depositei a minha confiança naquele homem e aquele homem me traiu. Então não acredito mais em ninguém. Porque o homem vai errar e vai falhar, mas Deus nunca vai falhar. Então será que essa semana você está disposto a ter uma nova opinião acerca de Deus? Arthur, como? Me diz. Se aproxime dele. Ele está dizendo que se você fizer isso, ele vai se aproximar de você. É uma coisa chamada de reciprocidade. O que é reciprocidade? Eu faço por você, você faz por mim. Está esperando muito tempo, eu sei que você está esperando muito tempo uma coisa que Deus também está esperando. Deus está esperando uma posição sua, Deus está esperando uma decisão sua, Deus está esperando, estou aqui, eu já fiz tudo, a minha parte eu já fiz. E o que você precisa fazer? Você só precisa se aproximar. Só que ao invés de se aproximar de Deus, está se aproximando de pessoas que não têm aquilo que Deus tem para a sua vida, e aquilo que as pessoas estão dizendo é mais verdadeiro do que aquilo que Deus vai dizer. Então, se você quiser continuar com essa opinião, continue e nada vai mudar na sua vida. Agora não, vou deixar de lado o que as pessoas estão falando, aquela rodinha de amigo está dizendo acerca de Deus, e eu vou buscar as minhas experiências com Deus durante essa semana. Vamos fazer esse pacto, não, né? Vamos fazer essa campanha de essa semana eu quero ouvir Deus, quem Ele é, tudo aquilo que Ele pode fazer e tudo aquilo que as pessoas falaram que era mentiroso. Não sou eu que vou trazer essa experiência para você, é Ele. Tudo é por Ele. De repente você vai sair daqui da live, peraí, não, agora eu quero ler a palavra, deixa eu ler aqui João capítulo 1. Você vai começar a ler e vai falar, tá querendo alguma coisa, né? Então se você está se achegando a mim, eu vou me achegar à sua vida e vou colocar tudo em ordem. Mas está um caos, mas eu coloco tudo em ordem porque eu sou Deus. Eu só precisava desse start, eu só precisava que você apertasse um botão e saísse do lugar e buscasse a minha face, a minha presença, e eu vou transformar a sua vida. Então eu queria orar aqui por vocês, por todos nós, para que essa semana seja uma semana de busca, e nesse feriado que está se aproximando, chamado Semana Santa, você possa entender. Mas Arthur, durante todos os anos eu via o filme de Jesus sendo crucificado, não entendia nada. Porque às vezes as pessoas querem contar da maneira errada algo que só Deus pode falar para você. Tem coisas que só Ele vai falar para você. Então chegou o tempo de mudar a sua opinião sobre Deus. Então, qual é a sua opinião sobre Deus? A partir dessa semana, Deus, eu quero me aproximar de Ti para ouvir de Ti o que o Senhor tem para a minha vida. Mas as pessoas sempre falaram que eu não ia chegar em lugar nenhum, que não ia dar certo, que aquilo não era para mim. Beleza, eu ouvi isso e até hoje a minha vida ficou travada. Mas a partir de hoje, durante toda essa semana, eu quero ouvir o Senhor através da sua palavra. Tô aqui, vou entrar na live e vou ouvir uma palavra sobre Deus, mas não quero ouvir a palavra do Arthur. Eu quero ouvir a palavra do Senhor falando diretamente ao meu coração. Limpe suas mãos, purifique seu coração, se arrependa dos seus pecados, se aproxime de Deus e Ele vai se aproximar de ti. Só faça isso. Arthur, eu não acredito, mas vou fazer. Não acredite, mas se aproxime. Fala assim, Deus,
estou aqui, não estou entendendo, estou buscando, quero aprender, me ensina, me mostra. Seja humilde diante de Deus para falar que sem Ele você não pode fazer nada, e Ele vai olhar para o seu coração e vai mudar completamente a sua vida. Dê o primeiro passo e Deus vai se aproximar de ti. Então, a minha oração agora nessa manhã são por todos aqueles que até aqui tiveram uma opinião errada acerca de Deus por causa das pessoas. A partir de hoje, você vai ter a sua opinião, porque vai se aproximar e vai buscar um relacionamento. Tu não sei nem falar com Deus. Não precisa. Só apenas seja humilde e fala: Deus, não sei nem orar, não sei nem como falar com o Senhor, mas eis-me aqui. Eu quero aprender e quero ouvir de ti. Você vai se surpreender. Deus vai falar contigo, sabe como? Através das redes sociais, Instagram, TikTok. Mas Ele é poderoso. Deus vai falar contigo num louvor. Deus vai falar contigo com uma pessoa na rua que vai te encontrar na rua e vai falar assim: você está começando a buscar Deus essa semana, né? Deus manda te falar isso. Você vai falar assim: caramba, mas eu só comecei a pensar e me aproximar e Deus já está usando as pessoas no seu trabalho. Tá dando tudo errado, não? Alguém no seu trabalho fala: aí, varão, como é que tá? Mas que isso? Não falei nada, como é que você está me chamando de varão se nem da igreja eu sou? Se aproxime de Deus, se achegue a Deus e Ele se achegará a vós. Nós já nos aproximamos de muitas pessoas, já temos muitos amigos. Vamos buscar agora um amigo que conhece todas as coisas e ele se chama Deus. Quero orar pela sua vida para que você tenha forças de praticar isso. Arthur, não tenho forças, já fui frustrado muitas vezes, não aguento mais, não sei nem para onde ir. Vamos orar e um tempo novo vai chegar sobre a sua vida. E essa semana não vai ser uma semana onde você e eu vamos buscar Deus através de homens. Vamos buscar a Deus por Deus. Olha que palavra poderosa. Mas Deus está usando a sua vida aqui para trazer essa mensagem. Sim, mas eu estou falando que não é nada sobre mim, é sobre Ele. E você precisa buscar Ele. Porque amanhã eu não vou estar mais aqui, amanhã o seu pastor não vai estar mais aqui, o seu líder, aquele pregador que você tanto ama não vai estar mais aqui. Mas Ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É tudo sobre Ele, é por Ele, busque a Ele, suas experiências dependem dEle, seus relacionamentos precisam dEle. E essa semana vamos praticar esse relacionamento com Deus. E eu tenho certeza que até quinta-feira, sexta-feira, muitos que estão aqui vão entrar na live e vão falar sobre suas experiências. Arthur, essa semana Deus me deu uma experiência no trabalho, essa semana Deus me deu uma experiência na igreja, Deus me deu uma experiência na minha casa. É por isso que nós buscamos. A mulher do fluxo de sangue buscou e foi atendida. Jairo buscou e foi atendido. Todos aqueles que se aproximaram de Deus com o seu coração puro, fiel, verdadeiro, com o objetivo de aprender, conseguiram resposta. Por que Deus não vai te responder? Agora, você precisa sair do lugar. Então vou começar hoje, Arthur, ler a Bíblia, botar um louvor, ouvir algumas pregações, ouvir outras mensagens e você se aproximando de Deus e Ele se aproximando da sua vida. Queria orar pela sua vida para que possamos, nesse momento aqui, finalizar e a sua vida está literalmente nas mãos de Deus para que Ele possa fortalecer a tua vida durante toda essa semana. Obrigado, Pai, te damos graças por tudo que o Senhor fez. O Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Hoje nós aprendemos que durante toda essa semana nós precisamos nos aproximar de Ti, para que nós tenhamos uma opinião acerca do Deus poderoso e verdadeiro. Nabucodonosor mudou a sua opinião quando ele pegou Sadraque, Mesaque e Abidnego, colocou numa fornalha ardente
e ao invés daqueles homens serem consumidos pelo fogo, ele ainda viu um quarto homem semelhante ao Filho de Deus ali, caminhando naquela fornalha. E ele falou: verdadeiramente o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego é o Deus verdadeiro. Então ali Nabucodonosor pode ter uma experiência com Deus. O que nós queremos essa semana, Pai, é termos uma experiência contigo. Mas isso não vai acontecer se nós continuarmos na nossa rotina diária, sem te buscar, sem te conhecer, sem querer aprender de fato quem tu és. Nós queremos deixar de lado as opiniões dos nossos amigos ou das pessoas que se aproximam de nós para falar de ti e queremos ter uma opinião diretamente dos céus, porque os céus podem falar diretamente com a nossa vida. Então, Deus, que essa semana os nossos olhos e os nossos ouvidos estejam abertos, não para ouvir homens são usados como instrumentos, mas nós queremos ouvir a Ti de forma literal, que a Sua voz possa falar ao nosso coração e possamos, assim como Jó, que disse que eu apenas te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Essa semana nós queremos ver o Senhor através das experiências que nós vamos buscar a Ti e o Senhor vai se aproximar de nós. Fortaleça aqueles que pensaram em desistir, aqueles que disseram que não têm mais força de se aproximar de Ti. Eles não te conhecem. Assim como Jesus disse na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Muitas pessoas estão literalmente cegas para tudo aquilo que o Senhor quer falar, mas liberta a vida de algumas pessoas aqui e durante toda a semana que possamos nos aproximar de Ti e o Senhor vai se aproximar da nossa vida e vai falar tudo aquilo que nós precisamos saber. Queremos, Pai, a Tua presença, a Tua graça, o Teu amor, o Teu favor, o Teu milagre, a Tua provisão. Queremos ter vida. Existem pessoas que estão aqui que não acreditam mais na vida por tantos problemas que têm cercado a sua vida. Mas quando nós nos aproximarmos da vida, a vida vai preencher o nosso coração. Te agradecemos por essa manhã e por essa palavra tão preciosa e verdadeira, e que essa palavra transforme não apenas o nosso dia, mas toda a nossa vida para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos por essa manhã. Vamos, durante essa semana, ter um relacionamento com Deus. Por mais que você entre aqui na live e ouça uma palavra, busque a Deus. Como é que eu vou fazer? Vai na igreja, vai numa reunião, acorda mais cedo, faz uma oração, leia a palavra, bote uma mensagem no YouTube, faça alguma coisa para se aproximar dele e você vai ter a experiência que ele vai se aproximar de ti e algumas coisas que não aconteciam na sua vida vão começar a acontecer para a honra e glória dele, porque você tomou uma posição e automaticamente Deus tomou uma posição e se aproximou. Não olhe para a sua semana e fale assim: não, minha semana está toda programada. Sou eu, minha empresa, minha festa, o cinema, os amigos. Não. Coloque Deus na sua semana e tenha uma semana extraordinária de experiências com o alto. Te espero aqui amanhã, às 6 horas da manhã. Quero te fazer um convite. Além de você que está aqui, que ouviu essa mensagem, chame alguns amigos. Mas meu amigo, minha amiga não acorde cedo. Mande uma mensagem amanhã, 6 horas da manhã. Deus tem uma mensagem para você. Faça parte desse movimento de nós que somos apaixonados por Deus e queremos nos aproximar dele. Espero vocês amanhã, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Paz.